Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de palestra, e debate, pergunta-resposta, que vocês podem colocar diretamente no YouTube, que vamos escolher, do Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade. O nosso convidado hoje é o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que preside a Comissão da ONU de Investigação sobre a Síria desde o ano 2011. Foi ministro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e coordenador da Comissão Nacional da Verdade. É professor titular de Ciência Política da USP. Para nós é uma grande honra receber o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Agradecemos muito a sua vinda, a sua participação. E antes de passar a palavra, eu quero só anunciar o site do Fórum Permanente sobre Genocídios, que vocês podem sempre consultar, tem lá todo o histórico das atividades, palestras, materiais e recursos do fórum, assim como essa palestra vai ficar lá arquivada. Então, o site é o sites.usp.br FPGCH. FPGCH. Então, professor Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigada por aceitar esse convite do Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade. É um grande prazer recebê-lo para contar sobre a sua experiência à frente, desde 2011, desse importante trabalho, dessa importante comissão independente da ONU e principalmente agora na situação em que estamos e a sua recente viagem, sua recente possibilidade de retorno à Síria. É com você a palavra. Eu espero que esteja sendo visto bem, porque há uma ligação que eu não vou atender, mas você está me vendo, Aline? Perfeitamente. Então está ótimo. É que eu não vou mexer em nada, porque senão eu tenho medo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu não faço mais conferências, mas como a Arline e o Casella me convocaram, eu não podia escapar. E também por algo que eu estou intimamente ligado faz 14 anos, e eu achei que era bom não perder essa oportunidade de estar aqui no fórum, que eu tenho acompanhado de longe às vezes, mas sabendo de todas as atividades. Então, o que eu vou fazer, basicamente, é quase um testemunho de um observador participante. E eu fiz um pequeno plano, de modo que eu possa fazer isso de uma maneira abreviada e não ocupe uma hora inteira, sobre o que eu pretendo fazer. Antes de eu começar a falar, eu queria, muito amadoristicamente, mostrar um mapa da Síria. Eu queria que só ficassem com aquela linha reta. Aquela linha reta foi uma negociação secreta entre os franceses e o Reino Unido para traçar o limite da Síria, a linha Skype-Picot. Então, aquilo lá é a base da pirâmide. Nessa base da pirâmide, os vizinhos são a Jordânia e o Iraque. E as duas outras partes do triângulo, uma que está na região oeste e tem a costa do Mediterrâneo, é onde estão um pequeno pedaço da fronteira com Israel, hoje ocupada, especialmente nas colinas do Golan, e o Líbano. Do outro lado do triângulo, são os 800 quilômetros da fronteira com a Turquia. Então, é um país verdadeiramente no centro do que hoje ocorre no Oriente Médio. E o que eu me propus a fazer é, primeiro, uma brevíssima introdução sobre a rebelião contra a ditadura do Bashar Assad, que esteve presente desde o ano 2000 até 24 anos, mas precedida pela ditadura do pai dele, o Hafez Assad, que veio de um golpe bem-sucedido em 1970 e morreu em 2000. Então, foram 54 anos de uma ditadura
quer dizer, nos mesmos estilos de outros países da região que não fazem parte do meu mandato, eu não preciso falar, mas autoritários, sem participação da sociedade civil, às vezes discriminatório em relação às mulheres. Não fazia, não foi diferente. E, claro, com todos os crimes das principais convenções de direitos humanos. Depois eu vou explicar um pouco o que é essa comissão independente. Tudo que acontece na ONU, inclusive com os títulos, é sempre complicado. Então eu vou dar uma explicaçãozinha. Muitos de vocês já estão cansados de saber, mas eu acho que era melhor explicar como é que eu fiquei 14 anos fazendo a mesma coisa. E depois a queda do Assad, que foi no início do mês de dezembro, e a revolução armada por parte, sob a liderança de um grupo considerado pela ONU terrorista. E depois o day after, o que aconteceu logo, uma falazinha sobre a minha visita e o que vai acontecer, exercício de astrologia política. Então, eu vou começar pela rebelião de 2011, que é quando a comissão foi criada. Basicamente, depois do período de 1970 a 2000, 30 anos da ditadura do pai do Bashar al-Assad, o herdeiro presuntivo, que acontece às vezes essas dinastias, era um filho mais velho e que o pai achava mais adequado, mas que morreu num acidente. E aí o sucessor do primeiro Assad foi o filho dele, Bashar al-Assad, que fazia pós-graduação em oftalmologia e não queria nada em termos de política ou das Forças Armadas, mas aí o pai o convocou, ele serviu durante 6 anos às Forças Armadas, conseguiu todos os títulos que queria. Depois, o partido oficial, que era o Partido Ba'ath, um partido criado antes dos anos 70 em vários países do Oriente Médio, ele foi eleito presidente e começou a governar com uma certa esperança de abertura. E ele tentou, primeiro, uma abertura em termos liberais da economia, que era uma economia muito estatizada e fechada, e também em termos de diálogo com os intelectuais e com a sociedade civil. Isso durou muito pouco tempo, quer dizer, deve ter durado entre 2005 até 2011. Em 2011, na onda da Primavera Árabe, houve uma revolta basicamente fundada no Facebook e no Twitter. Ao contrário de outras primaveras árabes, como na Tunísia ou no Egito, não houve mobilização prévia de organização da rebelião. Foi uma rebelião, basicamente, de intelectuais e antigos partidos de esquerda para a derrubada do presidente Assad. A reação foi a pior possível, foi uma sucessão de torturas, inclusive de crianças, na principal cidade onde ocorreu essa revolta, em Dara, onde várias crianças foram torturadas somente por escreverem alguns grafite em alguns muros. Então, a repressão foi absolutamente terrível e isso chamou a atenção, claro, da chamada comunidade internacional, que resolveu fazer algo que havia sido feito na Líbia. Talvez vocês se lembrem, o Conselho de Segurança autorizou uma ação militar da comunidade internacional contra a Líbia. Deu no desastre que hoje é a situação da Líbia. E várias potências olhavam para a Síria, que não conheciam quase nada, a ignorância era total, e viam a Líbia. Então, vamos fazer o mesmo, através de uma resolução do Conselho de Segurança, de fazer um ataque militar à Síria. Mas a Federação Russa vetou, dessa vez não apoiou, como tinha apoiado no caso da Líbia, e isso não pôde ocorrer. O que ocorreu foi o seguinte: no primeiro ano de 2011, 2012, foi um conflito
armado civil, quer dizer, eram toda essa mobilização, Facebook e Twitter, ah, não tinha ainda uma tradução em movimento armado. Isso foi a partir de 2012, quando de ambas as partes, quer dizer, tanto do lado do governo Assad, quanto do lado dos grupos não estatais armados, financiados pelas potências ocidentais, basicamente, e alguns países da região, por exemplo, quer dizer, o Irã e as milícias iraquianas, enquanto na comunidade internacional a Arábia Saudita, o Catar, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Turquia resolveram financiar grupos estatais armados. Em 12, então, segundo o direito internacional, passou a haver um conflito não internacional armado, que é um conflito onde as oposições garantem algum território, tem uma política para todos os estados. Então, a partir de 12, nós consideramos o conflito como um conflito, como a Cruz Vermelha também na mesma hora decidiu, um conflito não internacional armado. É claro, porque essa fixação na Síria, a meu ver, por dois motivos. Era melhor atacar, era mais fácil atacar a Síria do que atacar o Irã, porque, na verdade, era a Síria que transmitia os recursos basicamente, para o Hezbollah libanês, que resolveu atuar também na Síria em defesa do governo Assad. Além do mais, a Síria era, naquela época, o país com mais condições armadas de enfrentar Israel. Então, era um baluarte do enfrentamento de Israel, tanto em questões bélicas, armadas, quanto do apoio à Palestina. Quando essa revolta começa, havia 500 mil palestinos refugiados, asilados na Síria, com vários benefícios. Então, isso não era uma coisa muito agradável das potências ocidentais que apoiavam Israel e se entusiasmaram com essa ação e apoiar essa ação das organizações não estatais armadas contra o governo. Então, essa conjuntura é uma conjuntura que em inglês se chama do regime change, mudar o regime. Era querer mudar o regime. Essa era basicamente a intenção. Um conflito muito complicado, porque, para falar inglês de novo, não tinham boots on the ground, quer dizer, não tinham infantaria, nenhum dos exércitos das Forças Armadas, além dos grupos armados, que vão intervir, não tem soldados. Isso complica qualquer negociação. Em um certo momento, eu sempre erro o número, mas havia 7 forças armadas atuando na Síria no período a partir de 2012 até 2023. A Síria, claro, com as Forças Armadas sírias, a Turquia, a Federação Russa, os Estados Unidos, o Hezbollah, o Irã e as milícias iraquianas. Então, ainda que não fosse um conflito internacional, era um conflito hiperinternacionalizado, o que certamente dificultava a negociação. A ONU e a União Africana enviaram, às vezes, conjuntamente, vários enviados especiais. Gente ilustre. O primeiro foi o Kofi Annan, depois o antigo ministro das Relações Exteriores da Argélia, com uma larga folha de serviço à ONU, depois um sueco-italiano de mistura, e o último atual, que é a Gerda Peterson. Os dois primeiros, tanto o Kofi Annan
quanto o Assad, quanto o Lakhdar Brahimi, saíram chutando o balde. Eu gosto muito dessa expressão em português, porque as grandes potências ocidentais não apoiavam a ação dele. Eu devia ter lido uma epígrafe que eu gostaria dessa minha fala, que era justamente do Lakhdar Brahimi, que dizia: todos têm a sua agenda, mas os interesses do povo sírio vêm em segundo, terceiro lugar ou em nenhum lugar. Os interesses da população síria não fazem parte das agendas das potências envolvidas. Então, basicamente, e a situação se agrava quando, em 2015, a Síria legitimamente, porque na Carta da ONU isso é possível, convida a Federação Russa para ajudá-lo na luta contra o que eles chamavam todos os grupos terroristas e grupos estatais armados, e a Rússia traz a sua aviação aérea. Os dois únicas forças que atuavam nesse começo eram a Síria e a Federação Russa. Mais tarde, por volta dos anos 2020, onde o Estado Islâmico conquistou várias partes do Iraque e da Síria, os Estados Unidos, à guisa de lutar contra o Estado Islâmico, também utilizou a aviação. O resultado dessa guerra não internacional armada, em termos do desrespeito às normas internacionais, foi totalmente sem nenhuma responsabilização dos responsáveis, dos culpados, tanto dos dois lados, tanto do lado da Síria como do lado das potências ocidentais e dos grupos estatais armados que por eles eram ajudados. Não só potências ocidentais, alguns países do Golfo também atuavam nessa direção. Eu vou contar a primeira anedota do dia, que um dia eu tive uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da França, um homem muito inteligente, Laurent Fabius, e ele me dizia: Paulo, nós só ajudamos os grupos moderados. Aí eu perguntei a ele: ministro, o senhor pediu um recibo aos grupos armados dizendo que eles não vão enfiar essas armas para os grupos mais radicais que o senhor não quer apoiar? Claro, essas armas não ficaram nas mãos dos moderados e foram para os grupos radicais. Então, num determinado momento, o Alto Comissariado de Direitos Humanos enviou uma comissão de averiguação dos fatos. Quer dizer, depois que a guerra se acirrou, que o inicial protesto, né, no bojo da Primavera Árabe, enviou primeiro uma comissão e fez um relatório. Entre mentes, eu já tinha sido nomeado relator especial para a Síria. Hoje é uma coisa democrática. Há 30 anos atrás, quando eu tive o primeiro mandato, eram escolhidos pelo presidente então da Comissão de Direitos Humanos. Hoje é mais qualquer pessoa pode se candidatar. Depois tem uma entrevista com 5 embaixadores para ver se você tem competência ou não. No meu caso, era uma coisa meio patética, porque eu já fazia 20 anos que trabalhava e aquela conversa com os embaixadores foi uma coisa muito pro forma, e aí me nomearam. Por eu ter sido relator especial da Síria, resolveram criar uma comissão independente. Independente quer dizer que nós não estamos submetidos a ninguém, não somos funcionários da ONU internacional, porque ela atua na comunidade internacional, de investigação sobre a Síria. E, a partir de 2011, começamos a relatar, através de relatórios, de papers, de política internacional, durante todo esse período, desde 2011 até 2024.
A nossa comissão tem uma situação sui generis, porque é a mais longa que existiu na ONU desde os anos 40. Todo mundo pode, na ONU, todo mundo não, todos vários corpos da ONU podem nomear comissões. O secretário-geral, o alto comissário de direitos humanos, a comissão e depois o Conselho de Direitos Humanos. Então, nós fomos nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos. A comissão não faz só relatório. Tem um pouco também de diplomacia de direitos humanos, porque nós visitamos as capitais. E nós conseguimos falar com todos os lados, quer dizer, tanto os favoráveis ao governo Assad, como os na oposição armada. Nós também, nós não divulgamos muito isso, mas também encontramos todos os grupos armados. Quer dizer, e, de uma certa maneira, é um pouco autoconfete, mas eu digo, não sou eu só na comissão, há outros dois colegas, nós conseguimos fazer uma comissão o mais possível independente, não neutra em relação aos horrores que estavam sendo praticados, mas independente em relação às duas partes. Nós fomos os primeiros, entre as comissões, a decidir que os grupos não estatais armados tinham que respeitar a Convenção dos Direitos da Criança. E, então, evidentemente, que os crimes praticados por todas as partes realmente é um elenco extraordinário. Praticamente todos os crimes indicados no Estatuto de Roma, assim como todos os crimes de guerra aplicáveis a um conflito não internacional armado, né? E a comissão, então, constatou e documentou que o governo e as partes também praticaram crimes de assassinato, desaparecimento forçado e outros atos desumanos. Claro que quem mais praticava essas violações era o governo, dependendo, quer dizer, quem praticava basicamente desaparecimento e detenção arbitrária e execuções sumárias era o governo Assad. Então, isso foi basicamente o trabalho que nós fizemos até o final do ano de 2024. Então, eu passo para o outro capítulo, que é a queda do governo Assad. E é preciso dizer, quer dizer, essa derrubada não foi uma surpresa total, porque nesses anos, ainda no governo Biden, e a Turquia fizeram gestões junto ao Assad para que ele entrasse em algum acordo com os grupos armados. Mas ele se recusou. Especialmente, ele se recusou a participar de um diálogo, como agora que está acontecendo nos Estados Unidos, o Irã, em Omã. A Omã serve para esses diálogos secretos. Então, nunca se vai saber exatamente o que ocorreu, porque tudo, eu acho que quase sempre na política internacional, mas no Oriente Médio, é tudo um trompe-l'œil, meio pedante dizer. É aquele gênero de pintura que faz de conta que é alguma coisa real e, na verdade, não é. Então, tudo acontece atrás dessas imagens, nada é totalmente aberto. Por que uma organização que a ONU chamava de terrorista conseguiu assumir o governo na Síria? Basicamente, porque depois que entre 2015 e 2020, que a Síria, com a ajuda da Federação Russa, do Hezbollah, as milícias iranianas, as milícias iraquianas, conseguiram conquistar uma boa parte do território, 60%, que estava dominado pelos grupos armados. E fizeram essa maluquice total de enfiar, depois que os acordos eram feitos, de mandar os combatentes e as famílias por uma província chamada de Idlib, que ela é ao noroeste, ela tem o norte fronteiriço
da Turquia, e do lado oeste é perto da principal cidade naquela região de Alepo. Então, nessa província, houve uma experiência de governo civil. O currículo do presidente al-Sharaa é complicado, porque ele teve 5 anos preso como terrorista no Iraque, depois fez parte do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, de uma outra organização chamada Al-Nusra, até que ele fundou a própria organização dele, o Hayat Tahrir Sham, que chamamos de HTS, Organização pela Liberação da Síria, e se concentrou na derrubada do Assad. Agora, o governo civil conseguia lidar com a eletricidade, o gás, o lixo, fez algumas concessões para ONGs ocidentais mesmo, não implantou uma polícia da virtude para perseguir se as mulheres estavam usando véu ou não. Então, fez várias concessões nessa área e tinha um governo tecnocrata com algum êxito. A preparação do combate, quer dizer, ele não caiu do céu. Certamente as armas, os drones, esses equipamentos não caíram do céu, vieram de algum lugar. Eu não sei exatamente, mas foi, ao mesmo tempo, uma expedição extremamente bem organizada, não só com esse grupo julgado terrorista pela ONU, mas por vários outros grupos armados, de tchetchenos, de turcomenos, enfim, jihadistas que participaram dessas outras organizações fundamentalistas radicais, mas sob o comando dessa organização que ele controlava. E na verdade, houve poucas mortes, foi pouco sangue. À medida que eles entraram em Alepo, eles foram descendo para todas as cidades de Homs até a capital, entraram na capital, e na capital foi quase tranquilo. Então, é evidente, agora, isso por uma parte. Por uma parte, um comando organizado, um comando unificado de todas essas forças, mas o que facilitou mesmo foi a Ucrânia, porque já havia algum tempo que a Federação Russa estava retirando os seus armamentos, os seus combatentes, a sua aviação da Síria. E, idem com batatas, o Hezbollah, que havia sido trucidado por Israel. A mesma coisa com o Irã, que não esperou eles ganharem para se retirar, já vendo como as coisas estavam encaminhando. Então, por um lado, uma experiência tecnocrática de governo, um enquadramento eficaz de vários grupos armados diferenciados. E, por outro lado, esse enfraquecimento dos apoios ao presidente Assad. Então, isso explica a vitória. Eu vou ler um depoimento que eu não estava lá, eu cheguei muito depois, mas o depoimento de um antigo militante que voltou para a Síria. Ele dizia: o que não aconteceu nas semanas que seguiram a queda de Damasco foi quase tão significativo como o que aconteceu. Ao contrário de Bagdá em 2003, a maioria dos edifícios públicos das instituições não foram saqueadas nem queimadas. A vida foi retomada rapidamente. O trânsito congestionava as ruas, passando lentamente por caminhões abandonados e veículos blindados. O grande feito depois da vitória foi abrir todas as prisões em Damasco. Os meus colegas investigadores tiveram a oportunidade, que chegaram uma semana depois, visitar várias dessas prisões. Mas a principal, que chamava Sednaia, que era a super câmara de tortura e de execução das oposições ao presidente Sírio, havia pouca gente. Havia 1.500 pessoas. Sinal que a maioria deles já havia sido eliminado, ou tinha sido transportado para as outras prisões. E um outro depoimento só sobre essa prisão. Uma das cenas mais surpreendentes após a queda do regime foi a libertação dos detidos da prisão de Cernaia. Eram apenas 1.500 no total.
Mais notícias. Isso significava que a máquina de matar estava a operar na sua capacidade máxima há anos e que as famílias que vinham em busca de seus entes queridos não tinham outra escolha senão procurar em valas comuns que também foram identificados. O que meus investigadores viram foi justamente essa querer achar a documentação. Houve muita confusão no início, hoje o governo está até mais organizado, separando, preservando essa informação, mas isso foi um gesto extraordinário. Quantos foram liberados? Nem o governo, nem nós sabemos. Mas estimamos entre 10 mil e 20 mil todas essas prisões que foram efetivamente abertas em Damasco. Então, evidentemente, havia um enorme grupo de pessoas desaparecidas. Agora, como é que esse governo tão desigual e tão baseado em grupos armados ele governa? Eu me lembrei, vendo tudo isso, de uma expressão do presidente Fernando, quando era o professor Fernando Henrique Cardoso, que ele falava dos anéis burocráticos na ditadura de 64. Os anéis que continuam até hoje, onde a polícia militar, a polícia civil, os promotores e até alguns juízes participam dessa gestão comum. Hoje, na Síria, teríamos alguns 4 círculos de poder, que eu vou ler aqui. Depois, depende, primeiro o grupo dele, uma rede de pessoas de confiança para supervisionar os assuntos políticos, a segurança e as operações militares. Quer dizer, o governo inicial, o centro era daqueles que compõem a confiança dele. O segundo, composto por comandantes islâmicos veteranos, quer dizer, inclusive esses jihadistas combatentes islâmicos estrangeiros, e figuras de influência com experiência de governo e de Idlib, que, embora não façam parte do HTS, a organização dele, desempenham papéis importantes na formação de pessoal da administração civil. O terceiro, por aqueles que estão envolvidos com milícias sírias, apoiadas pela Turquia, sob a égide do Exército Nacional Sírio, que não é o exército de Assad, mas é um exército formado por desertores, desde o começo da rebelião de 2011. A Human Rights Watch tinha um pouco de ciúmes nossos, porque eles nos deixavam entrevistar os desertores que estavam na Turquia desse período. Foi o primeiro contingente de oposição ao governo. Depois, o quarto, comunidades árabes sunitas, que o HTS, quer dizer, a organização do governo, quer que seja um apoio confiável para o governo. Por que isso pode acontecer? É também porque alguns colegas meus chamam de desradicalização pelo alto. Quer dizer, todos esses fundamentalistas, militantes, sem nenhum respeito às liberdades fundamentais, etc., ele próprio ele se transformou. O transformou foi logo no começo. Ele apareceu com um uniforme tipo Fidel Castro, todo verde, etc., sem condecorações, mas logo depois, na CNN, ele estava com terno e gravata. Quer dizer, isso, de uma certa maneira, é só uma ilustração do que pode ter acontecido, e que aconteceu efetivamente. Nós, os católicos, diríamos que a graça tem caminhos insondáveis. Então, evidentemente, que não me espanta que ele possa ter se desradicalizado, efetivamente. E até agora só tem dado provas disso. E que eu vou dizer basicamente o que foi feito, que é impressionante, que é fundamentalmente uma... Deixa eu ver aqui, eu estava vendo a listinha do que eu queria dizer. Basicamente, foi um governo trazido dessa província de Idlib, quer dizer, esses tecnocratas que tinham tido êxito nessa província de 4 milhões de pessoas, para Damasco.
Depois disso, eles fizeram um diálogo nacional de 800 pessoas, razoavelmente representativo. Foi um dia só, mas a declaração final, tudo que nós gostaríamos em termos de funcionamento do respeito às básicas convenções de direitos humanos estão ali. Depois foi feita uma declaração constitucional. Não é perfeita, mas também há tudo que nós gostaríamos de ver: a não discriminação das mulheres, a liberdade de opinião, não censura. É um pouco centralizada no presidente, que foi escolhido por esse grupo que se legitimou no combate, e ele nomeou um ministério de 23 membros. Muita gente torceu o nariz, eu não tanto. Dos 23, 10 são drusos, ou são alauítas, ou são sunitas, quer dizer, e mesmo cristão, e mesmo alguns membros do governo passado. E uma mulher, mas com um ministério importantíssimo, ligado às questões sociais, à situação da mulher, etc. E cada um apresentou o seu programa na posse, que foi uma coisa temerária eles fazerem, mas isso ocorreu. Então, era quase uma viagem em céu de brigadeiro, como se diz. Só que, de repente, ocorreu uma matança na costa do Mediterrâneo, naquele lado do Triângulo, onde está o Líbano e uma fronteirinha com Israel no sul. Um grupo de combatentes do governo, do exército de Assad, resolveram atacar o serviço de segurança do governo atual. E aí o governo também aproveitaram para se vingar da comunidade alauíta, que era a comunidade beneficiada no governo, faziam parte da administração do exército, aproveitar para matar famílias alauítas. A situação piorou quando o governo resolveu mandar alguns grupos armados, esses que ele não tem o total controle, que também, além de guerrear com as forças ligadas ao antigo governo, resolveu também fazer alguns massacres. Tem vídeo sobre isso, e a situação é evidente que a mídia internacional caiu de pau, com razão. As potências ocidentais que estão ajudando, apostando, foram um pouco moderadas na reação. Mas o que os meus investigadores apuraram até agora é alguma coisa extremamente séria. O governo agiu rápido, como geralmente os relatores especiais pedem quando há uma coisa dessa, uma comissão de inquérito independente. Ele nomeou juízes, advogados independentes. Eu tive 2 reuniões com ele quando fui à Síria. E devem apresentar o resultado em julho. Parece que eles me deram, quer dizer, pelo currículo, alguns meus colegas conheciam, são pessoas independentes, e eu acredito que eles devam fazer um bom trabalho. Então, isso é a expectativa do que vai ocorrer. Uma palavrinha sobre a minha visita. Foi uma coisa muito emocionante, porque eu não ia lá desde 2012. Eu tinha ido outras vezes, porque é muito fácil você sair de Beirute, é só tomar um táxi. Quando a minha filha, a Marina, trabalhava no Save the Children, na direção regional em Beirute, quando eu estava lá, nós tomávamos um táxi e íamos almoçar em Damasco. Então, é uma cidade maravilhosa e que eu tinha todo o prazer de estar lá, mas depois do meu primeiro relatório, o governo não gostou. Então, não me deixou nem a comissão, nem eu mesmo voltar lá. E um dos primeiros atos públicos do governo, quando o ministro das Relações Exteriores, sírio, falou na Comissão de Direitos Humanos da ONU que nós éramos bem-vindos e estávamos dispostos a colaborar conosco.
Isso foi música para os nossos ouvidos, coisa maravilhosa. Para quem não sabe, a Comissão de Direitos Humanos são 47 membros escolhidos pela Assembleia Geral da ONU, que compõem o órgão máximo de direitos humanos, que faz essas nomeações de comissões e dos relatores especiais temáticos, tipo justiça, racismo, violência contra as mulheres, e comissões de investigação como a nossa da Síria. O ambiente era um pouco, em Damasco, tipo Lisboa depois da Revolução dos Cravos. É uma animação extraordinária nas ruas, cafés cheios, e uma sensação que ninguém estava vigiando mais. Eu também tive a sensação que ninguém viajava, estava vigiando. A entrada em Damasco é curiosa. As estradas em ótimo estado, desde a fronteira do Líbano. Eu fui até Beirute e depois os carros da ONU me levaram. É um caminho maravilhoso, cheio de neve, porque tem as montanhas do Líbano com neve. As pessoas esquecem que no Oriente Médio tem montanhas no Líbano com neve, mas enfrentamos uma tempestade de neve. Tudo estava ótimo, até que caiu uma tempestade e o percurso que ia durar 1 hora durou 2 horas e meia. Mas cheguei em Damasco. A impressão é muito curiosa, não parece que houve uma guerra. É como você entrar em 2 Higienópolis sucessivos, vários Higienópolis, a estrada de abertura. É claro que no dia seguinte, que eu fui ao que se chama Rif Damasco, que é a área mais rural, é só destruição. O lugar onde viviam os 500 mil palestinos só tem as estruturas dos prédios. Tudo foi retirado. Em outras cidades perto, a mesma coisa. E, claro que nos bairros mais pobres de Damasco, uma pobreza extraordinária, mendigos, evidente. Isso não há o que se surpreender a esse respeito. Eu devo dizer também que tive reuniões tanto com o núncio apostólico, que é o decano em todas as embaixadas. O núncio apostólico é sempre o decano. Um cardeal que está lá desde 2008, ele pediu demissão quando ele fez 75, mas o Papa Francisco disse que ele tinha que continuar lá, porque realmente ele faz um trabalho formidável. E também me compartilhou que há muito temor das comunidades cristãs, que são diversificadas, quer dizer, são os primeiros católicos, ou os primeiros cristãos católicos na história do catolicismo que estão lá, quer dizer, são os armênios católicos, os armênicos apostólicos ortodoxos, os sírios católicos, os maronitas, enfim, é uma comunidade não muito numerosa, mas representativa em termos de presença. E eu tive a oportunidade de conversar com os embaixadores a Damasco, que ainda estão em Beirute, porque não voltaram às suas embaixadas, e também com os embaixadores em Damasco, em que eu disse algumas coisas que vou dizer aqui no final da minha conclusão. Então, basicamente, além desse problemão, desse massacre gravíssimo, os 2 básicos problemas, e eu já vou terminando, é a economia. Primeiro, porque 90% da população vive com menos de R$ 700 por mês. Dá alguma coisa como, acho que é $400 por aí. É a linha, não da pobreza extrema, da pobreza. Bom, além do mais da metade da população tem necessidade de alimentação, necessita ajuda humanitária para viver, para comer. 7 milhões estão exilados, 6 milhões não moram nas suas casas, estão deslocados. Então, evidentemente que o governo tem uma tarefa ciclópica a enfrentar essa situação terrível. Em boa parte, essa situação ela foi construída pelas potências ocidentais, que, além de financiar os grupos armados, impuseram sanções
econômicas. Sanções econômicas nunca funcionam para a população, só funcionam para as elites que nem se tocam. Mas, graças a essas sanções, a situação econômica está nessa situação. Essas situações ocidentais paralisantes que foram impostas há mais de 13 anos para o governo passado. Nos últimos 14 anos, eu já falei isso da situação que estava, quer dizer, essas cenas trágicas da situação econômica e social só vai melhorar se as sanções econômicas forem levantadas. Tem algumas sanções proibindo as pessoas de irem a alguns países da Europa ou irem a Disney World e tal, mas não é isso que conta. O que conta são as sanções econômicas. Felizmente, a União Europeia suspendeu vários em relação a entidades, em relação ao sistema bancário. O Reino Unido ontem acabou de suspender as sanções que ainda estavam em função. Agora, o que resta são as sanções econômicas americanas. Quando nós todos trocamos dinheiro, tem um negócio chamado SWIFT, que é o sistema de comunicação bancária. Como a Síria foi impedida de praticar, não pode usar isso, e também países como o Catar, que querem investir, levar empresas, ficam com medo das sanções americanas e não investem. Então, eu repeti várias vezes que se as sanções econômicas americanas não forem suspensas, a situação econômica vai continuar brutal. Em segundo lugar, que eu vou ler porque é um pouquinho delicado, porque esse país não é do meu mandato. Em segundo lugar, os contínuos bombardeamentos israelenses dentro da Síria e a ocupação de centenas de quilômetros quadrados do território sírio. Quer dizer, aquele sulzinho. A Síria ocupa 3 cidades e as colinas do Golan, rompendo um acordo de 1974. Estão ocupando e bombardeiam Damasco. Quando eu estava lá, bombardearam um prédio. Felizmente, eu não estava perto, mas bombardearam um prédio inteiro, que estava vazio também. Eles alegavam que era alguma coisa guardava bombardeamentos, etc. Quer dizer, tem centenas de bombardeios porque Israel teme que os antigos jihadistas ataquem Israel. Apesar da reação do presidente al-Sharaa ter sido moderadíssima, diz daqui não vão atacar Israel, nem não. Mas Israel, logo na primeira semana da vitória deles, destruiu o exército, todas as forças armadas, destruiu a aviação e a marinha. Terroristas nunca usaram marinha, mas destruíram. E continuaram destruindo todas as instalações militares. Não é? Aliás, Israel continua bombardeando. Ontem bombardeou Beirute de novo. E uma cidade perto de Beirute, de um bairro de Beirute, foi obrigada a sair porque houve um bombardeio, de repente. Então, evidentemente, que isso são atos de agressão, total desrespeito nas normas internacionais. O secretário-geral tem repetido isso toda semana, o enviado especial também, e nós. Agora, nada acontece. Não há tudo que acontece. Israel não respeita nenhuma resolução da ONU, tanto que continua, e a Aline sabe melhor do que eu, continua o genocídio desde março. Não entra nenhuma comida em Gaza. Isso é um genocídio em prática. Então, em relação à Síria, é essa situação, e que se isso não parar, evidentemente que é uma instabilidade total para o governo. A última coisa que eu vou dizer, um pouco pedante, é que sobre a Síria paira o que se chama uma Knightian uncertainty, uma incerteza knightiana, do economista Frank Knight, que criou essa incerteza dizendo é a ausência de qualquer conhecimento quantificável sobre alguma ocorrência possível no futuro. Determinar que caminho os fatos vão tomar
baseados na história ou na conjuntura recente da Síria não criam base para nenhuma previsão. Então, o que eu disse aos... A vantagem desses cargos é que você pode dizer verdades aos ministros e embaixadores que eu não poderia se fosse diplomata brasileiro. Isso é a vantagem. O que eu disse para os diplomatas, de uma maneira evidente, diplomática e simpática, que basicamente não se espere que vai haver uma democracia. Os transitólogos latino-americanos não vão ter vez. Não se espere a democracia, eleições. Eleições estão marcadas para 5 anos. Mas como fazer eleições com 7 milhões de pessoas no exterior? Não dá. E 7 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas que não moram em suas próprias casas. Não há nenhum registro. O último censo foi 20 anos atrás. Então, não se espere. Agora, efetivamente, algumas liberdades fundamentais estão, e nós reconhecemos isso, a liberdade de se reunir, a liberdade de protestar e o funcionamento das ONGs internacionais. A Anistia foi lá e fez um relatório. A reação do governo foi muito sóbria, mas deixou a Anistia entrar. E outras organizações internacionais, quer dizer, as organizações de direitos humanos do Ocidente estão lá, sem problemas, e nós também, depois de 14 anos. Então, não se espere isso. Secularismo, vamos ficar devendo, porque na Constituição está como o Islã como a religião do Estado, e é evidente que, ainda que o presidente tenha conseguido, e várias pessoas tinham alguns desavisados achando que agora os talibãs vão controlar a Síria. São totalmente incautos, não tem a menor ideia, não tem nada a ver com os talibãs, não tem havido nenhuma repressão em relação às mulheres, a não ser o massacre de mulheres alauítas. Essa nuvem pesada paira. Mas, em termos de... Não tem política de talibã, é outra coisa. Então, de uma certa forma, as potências que estão apoiando, o chanceler da Alemanha já foi, o chanceler do Reino Unido, Macron convidou o presidente para visitar, então todos estão tendo uma paciência. Eu disse aos embaixadores, precisam ter paciência. Por quê? Porque não tem plano B, não tem nenhuma outra possibilidade. Quer dizer, dado os horrores que a comunidade internacional fez em relação à Síria nesses últimos 14 anos, em apoiar os grupos armados ou querer regime change, agora não tem mais, isso está fora de moda. Só há possibilidade de alguma ajuda para levantamento das sanções, fazer Israel parar de bombardear, para que o governo provisório agora, esse dos 23 ministros, com uma mulher que acabou de ser nomeada, possa trabalhar. É isso aí. Eu não sei se virou conferência, mas é o que eu podia fazer. E se houver perguntas, contestações, eu estarei encantado. Obrigado. Não, virou uma excelente conferência, acho que esclareceu muito para quem ouve aqui toda a exposição acerca de uma realidade tão distante que a mídia não consegue explicar mesmo, porque uma das melhores entrevistas que eu vi no calor do momento dessa, né, dessa derrubada de Assad e o ingresso do HTS foi de um analista dizendo, olha, o melhor que se pode dizer é que ninguém sabe. O que se passa? E acho que a sua exposição deixou muito claro isso, mas deixou muito claro toda a situação, né, de fundo que se vive, histórica, e as principais ameaças aos direitos humanos, que são as ameaças à sociedade, à política, à estabilização. Né? Isso foi muito, muito esclarecedor, sim. Bom, se o Arthur me permite, eu gostaria de começar com algumas perguntas. Pode ser, Arthur? Bom, eu queria também avisar quem está assistindo que o professor Paulo Casella, que está como professor visitante em Sevilha, não é isso, Arthur? Ele está com um problema de energia elétrica, tem um blackout ali de energia, ele não está conseguindo conectar por esse motivo, mas irá assistir, é claro, a gravação. Professor Paulo Sérgio,
o atual governo, né, agora que Ahmed al-Sharaa assumiu o governo, derrubou Bashar al-Assad, o atual governo tem controle sobre todo o território da Síria histórica? Ótima pergunta que eu deveria ter mencionado, porque, na realidade, esse triângulo invertido que eu mencionei, controle fortalecido é a partir da costa do Mediterrâneo para esse lado do triângulo, onde está a fronteira do Líbano e a fronteira com Israel. Na parte de cima é a fronteira com a Turquia. A Turquia já ocupa vários quilômetros preventivamente. Nós não usamos a palavra ocupação. Então, houve ações da Turquia preventivas sob a alegação de proteger algumas populações, tanto no setor noroeste como no setor nordeste, onde está o rio Eufrates. Então, controle mesmo com esse problema da costa mediterrânea, onde estão os alauítas e os sunitas e os apoios a Assad, o controle é precário. Porque o governo, e eu não vou qualificar, o governo decidiu demitir todo o pessoal das Forças Armadas. Então, eu não vou analisar isso, que eu não tenho que analisar o que eles decidem, mas tire as conclusões que você quiser. Então, e também todo o pessoal civil, mas o pessoal civil está retornando aos poucos. Nós tivemos com o Attorney General, que é o Procurador-Geral de Justiça, que já conseguiu recuperar a sua burocracia, aí ele pode começar a trabalhar, porque ele tem toda a questão das prisões. E aí há a parte da outra face do triângulo que eu disse, está a presença americana no território curdo. No meio tem um deserto que não tem muita coisa, mas tem milícias do Estado Islâmico. Entre a parte oeste e a leste, há um centro, que é o deserto, e aí, nesse território, que deve ser 30% dos 100%, os curdos têm um experimento de democracia muito inteligente e foram aqueles que conseguiram derrubar o Estado Islâmico com apoio do apoio dos Estados Unidos e também da Alemanha. O Ocidente não pôs boots on the ground para lutar contra o Estado Islâmico. Foram os curdos, os básicos, que conseguiram, com apoio externo, como eu disse. Então, o al-Sharaa fez um acordo com o comando militar das forças curdas, mas esse governo provisório, eles não participam, estão conversando, pelo menos estão conversando. Não há uma guerra, não há um conflito entre o atual governo e o problema é mais com a Turquia, que vê essas forças curdas como ligadas ao PKK, que é uma histórica partido político curdo que atua internamente. Então, há muitos atritos. E, agora, evidentemente, o governo também está conversando com a Turquia. E o governo fala com todo mundo, quer dizer, eles não param de viajar. A semana passada, o ministro esteve no Conselho de Segurança, o ministro das Relações Exteriores esteve no Conselho de Segurança, já visitaram todos os países do Golfo e estão em vias de visitar os países ocidentais. Então, é isso. Claro, há esse problema. Tem 30% onde há a presença americana. No sul também tem um pedacinho onde há um pequeno grupo armado e uma presença americana pequena. Agora, quanto aos Estados Unidos, eu devia dizer isso, começaram as negociações.
o governo Trump enviou uma série de condições e, na semana passada, dois deputados republicanos estiveram. Quer dizer, mesmo com os Estados Unidos, isso também visando a suspensão. Quer dizer, eles falam com todo mundo. Quer dizer, isso é uma coisa bastante positiva. Entendi, muito esclarecedor. E entre qual é possível saber que relações que esse governo atual mantém com esses grupos do Estado Islâmico que estão nessa região desértica? Não, olha, Estado Islâmico, eu acho que eles não têm mais nenhuma. Desde que ele rompeu, já faz já muito tempo com o Estado Islâmico, o HTS não tem nenhuma conexão. O que lutaram com eles são grupos jihadistas que estavam em Idlib e que participavam, de alguma forma, desse governo tecnocrático. Tanto que os Estados Unidos colocou como uma das condições que nenhum desses grupos estivesse representado no governo. Então, tem esse. Agora, controlar, não é um controle absoluto, como os massacres na costa do Mediterrâneo, em Latáquia e Tartus, que são os dois portos, ocorreram e foram sessões fazendo desfiles de alauítas de 4, batendo neles como porcos, né? E invadindo famílias e matando, às vezes, só o pai, ou só a mãe, ou só as crianças. Quer dizer, isso foi um desastre enorme. A reação do governo foi positiva, quer dizer, condenação e nomeação dessa comissão, mas, evidentemente, que pararam os massacres, mas a instabilidade nas comunidades alauíta, sunita e cristãs continua, além que o Núncio faça o que pode em termos de tranquilizar as populações. Mas há um êxodo, há uns êxodos, não querem pagar para ver. Então, apesar que, o que é muito curioso é que durante a ditadura Assad, os cristãos se sentiam protegidos. Mas os cristãos, vindo toda a folha corrida desses grupos que hoje, devido a essa desradicalização de cima, mudaram, não querem pagar para ver. É bastante compreensível. Mas, por exemplo, eu estive também com uma organização católica social muito importante, que é a Caritas, que você conhece, e eles estão tendo um trabalho magnífico, quer dizer, sem nenhuma repressão. Eles estão sancionados pelas sanções americanas, mas não pelo governo impedi-los de atuar. Isso não existe. Certo. E então a notícia que se tem é que esse governo não está voltando a encher as prisões com prisioneiros políticos e opositores? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, na verdade, com as autoridades que eu conversei, falamos disso, e, evidente, é alguma coisa bastante delicada, mas algumas prisões supostamente reformadas estão recebendo suspeitos, enfim, de terem praticado algumas dessas violações e tal, mas eu não tenho dados muito concretos. E nem o governo ainda sabe muito em detalhe. Mas sei, sim, algumas prisões, não no mesmo, na mesma densidade, porque isso seria muito visível. Quer dizer, a imprensa internacional, a mídia internacional também está lá. O que não consegue ir a Gaza, mas estão lá livres em Damasco. Eu vi vários jornalistas. Quer dizer, eu não falo para nenhum jornalista, mas estavam lá no hotel. E estão lá, ciscando, vendo o que podem. E foram lá para a costa do Mediterrâneo. Então, na verdade, isso eu não sei, mas certamente é algo. Quer dizer, esse massacre na costa do Mediterrâneo vai ser um problema para nós, porque na reunião com o ministro nós acertamos algumas formas de trabalho. Quer dizer, o governo anterior não dava nenhum
feedback do que nós fazíamos. Esse nós pretendemos dizer o que estamos fazendo, quer dizer, não entrar nos detalhes, mas saber que nós estamos no país, não estamos lá escondidos, e também reverem os relatórios que nós preparamos. Que isso é o que é normal com todos os países. Você tem que apresentar antes de publicar. Mas o governo da Síria anterior jamais fez nenhuma, não se interessou, apesar de nós continuarmos. Mas esse, acertamos formas, e eles nomearam, inclusive, um grupo focal para o nosso entendimento, que é uma coisa extremamente positiva. É certamente um aceno muito importante, não? Arthur, você gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho mais algumas, Não, não, pode falar. se o tempo permitir. Por favor, não, faça as perguntas. Eu estou aqui anotando e aprendendo bastante, mas agradeço. Não, são poucas, Paulo Sérgio, não quero cansá-lo tão pouco, a gente já está entrando em 1h20 de sessão. Professor, a sociedade civil da Síria e a academia em particular, ela está de pé depois de toda a repressão da guerra da Síria e o que hoje... como que ela se encontra? Olha, os observadores externos em qualquer ditadura, mesmo a nossa, só de 21 anos, e não de 54 anos, achavam que a sociedade civil tinha desaparecido, que não havia mais nada. A sociedade civil no Brasil continuou e ressurgiu, é evidente, com muito mais, não quero comparar as ditaduras, mas evidentemente com os números que foram. A repressão foi uma repressão muito violenta, e desaparecimentos. Nossos desaparecidos foram 544. Isso bastava um para a gente protestar, mas lá são dezenas de milhares. Então, as organizações civis estão voltando. Inclusive uma que eu tive uma reunião maior, chamada Day After, que vai acontecer depois, e algumas muito prestigiosas do exterior estão voltando, e a sociedade continuou a resistir dentro, está lá. Da academia eu não tenho informações concretas, mas eles participaram, a universidade participou desse diálogo nacional e continua dialogando com o governo. A posição é a seguinte: mesmo que você não apoie entusiasticamente o governo, as organizações sociais civis trabalham com o governo, ou não trabalham com o governo, ou se opõem ao governo. Mas nenhuma desqualifica o governo, porque sabem que não tem outra chance. Não tem, depois de quase 60 anos de ditadura, depois de 21 anos nossos, foi uma parada reconstituir a sociedade, não é verdade? Imagine depois de 60 anos, e depois de sei lá, 100 mil desaparecidos. Como é que fica? Então, mas a universidade continua de pé, quer dizer, não foram todas destruídas como em Gaza, né? As 12 universidades de Gaza que foram destruídas por Israel e professores assassinados. É evidente que professores passaram 10 anos na prisão, a situação não foi fácil, mas sobreviventes estão voltando, quer dizer, intelectuais estão voltando, e a sociedade civil, o que é um sinal positivo, porque resolveram arriscar. Eu encontrei mesmo familiares de desaparecidos que não sabem nem onde eles podem estar, e os filhos e as filhas voltaram, então estão dialogando com o governo, querem saber o que vai ser feito. E uma outra coisa que eu nem vou falar, que é o problema da justiça transicional, que é o que fazer com a accountability, o que fazer com a responsabilização de todos esses criminosos, coisa que no Brasil até hoje nós não conseguimos. Lá ainda é um terreno, o governo vai criar um comitê, mas isso ainda é muito prematuro, nesses 6 meses. São só 6 meses, 6 meses de uma mudança, foram mudanças substanciais, tanto da ideologia do grupo vencedor, quer dizer, os garibaldinos, né? É uma legitimação tipo Garibaldi, né? Quer dizer, foi da luta armada, e que, chegando ao governo,
não se comportam como radicais. Bom, o senhor já se adiantou à minha próxima pergunta, que era justamente sobre isso, sobre, ao mesmo tempo, accountability e se havia alguma sinalização de que esforços de conciliação poderiam começar a acontecer, mas evidente que tem um problema latente aí com... Não, conciliação e comissão da verdade, eu prefiro guardar um obsequioso silêncio, porque é evidente que você fazer conciliação ou comissão da verdade, tipo sul-africana, substituindo a justiça, é complicado. Então, eles têm que decidir o que vão fazer com esses milhares de criminosos que cometeram todas essas violações de direitos humanos e de crimes contra a humanidade. Certo. Professor Paulo Sérgio, para finalizar, ficou muito claro pela sua palestra que um dos grandes perigos que pairam sobre a Síria e o futuro desse governo de fato se estabelecer e estabilizar o país e trazer um desenvolvimento, né, é a própria economia, ou seja, as sanções, o fato, como a Tunísia, né? A Tunísia que apontou como a melhor possível transição até aquele momento dentro daquela primavera árabe, a economia, né, já apontava como uma grande desgraça que poderia afundar aquilo, todo aquele esforço todo, né? E além disso, as constantes incursões, bombardeios, né, israelenses que dificultam, né, um governo se colocar como um governo estável e, ao mesmo tempo, um governo que se abra para apaziguamento regional, né, com um Estado atacando constantemente, né, como que ele vai permanecer aí, né? É, agora, também o senhor pintou um quadro, desenhou um quadro realmente de uma domesticação do HTS, né? Uma domesticação de forças que eram até pouco tempo chamadas de terroristas, com qual não se dialoga, e aquilo tudo. O que está acontecendo na Síria deveria servir de exemplo sobre as vantagens de estabelecer um diálogo forte internacional para tirar o país de uma situação como essa, podendo ser replicado para outros países, quer dizer, como que a gente pode entender essa domesticação do HTS e a sua capacidade de estabelecimento, de criar uma Síria sólida, num contexto, no entanto, que não está... Se tudo der errado, de quem vai ser a culpa, afinal de contas, né? Se der tudo errado, eu sei de quem é a culpa: das potências ocidentais e de Israel. Esses são os principais culpados. Mas, quer dizer, eu acho que ainda é cedo para tirarmos as lições de aplicabilidade em outros contextos dessa situação. Porque, na verdade, isso ocorreu devido a combinações totalmente inesperadas, né? Não estava no horizonte. Na verdade, teve grande peso o próprio líder. Às vezes os líderes pesam. Toda a história quer dizer, de afastamento desses mais companhias, que afinal isso já faz mais de uma década, isso também, eu creio que a experiência de Idlib, que também é uma experiência única, porque de repente você tem 4 milhões, que é o somatório dos grupos armados que atuaram durante 12 anos em toda a Síria. Isso, conseguir governar essa província, essa população, requer também saberes de outros companheiros, não é só ele. Mas é claro que o líder teve uma presença extraordinária. Eu lembro também do caso de Portugal. Do caso de Portugal também foi essa desradicalização fascista nos comandos militares, quer dizer, comandos médios militares. E o governo teve a sua legitimidade por causa da Revolução dos Cravos. Quer dizer, a legitimidade do governo da Síria é essa legitimidade
dessa campanha tão rápida e tão eficaz que foram feitos. Mas o grande, quer dizer, é bom olhar o Egito e olhar a Tunísia para ver o que aconteceu com esses países com tanta esperança, com tanto envolvimento de, inclusive, algumas potências ocidentais. Então, eu não teria ainda um modelo para exportar. Eu acho que isso ainda vai ser fabricado. Agora, o que é absolutamente... quer dizer, a chave do sucesso está nas mãos das potências ocidentais, que estão colaborando. Tipo Itália, Reino Unido, a França tem tido um diálogo permanente com o governo, etc., em relações normais, a embaixada sendo reaberta. O Brasil, sabiamente, nunca fechou, o que foi uma coisa bastante positiva, e que teve informações durante todo esse período terrível. Agora, a questão-chave é a questão de Israel, é accountability para Israel. Então, agora mesmo que no Líbano não podia ter um presidente melhor, que é um militar apolítico, totalmente apolítico, nunca se meteu em nenhum problema no Líbano. E o primeiro-ministro é nada menos que o presidente da Corte Internacional de Justiça, que julgou a disputa da África do Sul contra Israel. E o vice-primeiro-ministro é um colega meu da universidade em Beirute, que ele tem um centro de estudos internacionais. Bom, apesar disso, Israel bombardeou ontem Beirute por suspeita. Quer dizer, a questão é a seguinte: ou a comunidade, ou então os órgãos políticos das Nações Unidas tomam providência, que o problema dos órgãos políticos da ONU é que a configuração do Conselho de Segurança está congelada desde 1945. Então, o Conselho de Segurança não tem condição de impor nenhuma resolução, a implementação de nenhuma resolução. Então, se Israel não parar de bombardear a Síria, ele está criando a instabilidade e a impossibilidade da consolidação dessa montagem delicadíssima que está sendo feita, felizmente, com a participação de várias democracias ocidentais, que dessa vez estão convencidas, e conversando com os seus representantes, estão convencidos que não tem plano B. A curto prazo, na confusão total, eu nem vou entrar na conjuntura do Colosso do Norte, como chamava o Barão de Rio Branco, que causa uma instabilidade extraordinária. E essa instabilidade das sanções, da incapacidade de uma recuperação econômica e da incapacidade da reconstituição de um Estado, por causa desses bombardeios de Israel, então não há modelo ainda. O modelo vai aparecer depois de algum tempo de consolidação. Muito obrigada, extremamente esclarecedor. Arthur, você gostaria de talvez falar algumas palavras? Eu agradeço imensamente a palestra do professor Sérgio Pinheiro, também agradeço as perguntas da professora Arlene, que me ajudou a também desvendar mais elementos da palestra. Foi um enorme aprendizado, só tenho a agradecer em nome de todos, né, enfim, a participação. Eu gostei bastante desse destaque feito ao peso da comunidade internacional, negativo da comunidade internacional no impedimento da reconstrução. Acho que foi interessante colocar esse papel, as dificuldades encontradas pela comunidade internacional via Organização das Nações Unidas para controlar, talvez, a atuação do Estado de Israel sobre diversos atores na região. Então, acho que isso tem dialogado bastante com as sérias discussões que a gente tem feito aqui no fórum. Então, enfim, mais uma vez, eu tenho só a agradecer, enfim, não há nenhuma pergunta, só um agradecimento pelas palavras e pelos ensinamentos. Muito obrigado. Eu é que agradeço a vocês dessa oportunidade de organizar também o que eu estou pensando sobre a Síria. E também, como eu acho que vocês falaram no início,
O terror disso, da situação, é total o não tratamento pela grande imprensa do que está acontecendo em relação à Síria. Os ataques de Israel não aparecem em nenhum lugar, nem na televisão. Não se sabe que tudo foi destruído, tudo que significa capacidade militar foi destruído de um Estado soberano e que não há nenhuma linha na norma internacional que permita a um Estado atacar o outro porque não gosta, porque se sente inseguro. Isso não funciona assim. Agora, isso não é dito. Então, eu agradeço a oportunidade de somar nisso. Eu agradeço demais a vocês todos. A Aline também, o Paulo, se ele estiver em Sevilha ou não, e a você, Arthur. Muito obrigado. Foi muito simpático. Olha, certamente o professor Paulo Casella irá ouvir e está conosco, né? Adoraria estar, os problemas, enfim, de eletricidade não permitiram. Professor Paulo Sérgio, muitíssimo obrigada mesmo por essa impressionante, realmente esclarecedora a sessão. Agradecemos muito por sua presença aqui no Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade. E até uma próxima oportunidade, ocasião. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada.